Fala galera, então, hoje a gente vai falar aqui vai continuar a discussão sobre cidadania, ainda apoiado no livro do Zé Murilo de Carvalho, Cidadania no Brasil, Longo Caminho. A gente tá uma verdadeira saga, né, fazer esse longo caminho, como está no subtítulo do livro, sobre a construção da cidadania no Brasil. A gente começou falando lá do período do Brasil colônia, a gente está vindo avançando e agora a gente vai falar da construção dessa cidadania a partir de 1964. O que aconteceu em 1964 e alguns desenrolares. Ainda não se encerra aqui a discussão da gente, a gente ainda vai entrar em outro vídeo, né? Ou outros, né? Mais um ou dois no máximo, para a gente encerrar essa temática. Lembrando, o Zé Murilo de Carvalho está partindo do entendimento de cidadania, ancorado muito ali no Thomas Marshall, onde vai falar da construção dos direitos civis, sociais e políticos e também da construção de uma identidade nacional. Então, olhando para esses três tipos de direito, né, e olhando para a construção da identidade nacional, é que a gente vai seguir esse caminho de olhar para a história do Brasil. Lembrando, o Zé Murilo de Carvalho é um historiador, então aqui a gente vai fazer esse apanhado que a gente está fazendo sobre a construção da cidadania, também tem um apelo enorme de ser também uma espécie de passar a história do Brasil a limpo, assim, né? Discutindo. Claro que se você quiser saber mais, você vai ter que buscar informação, enfim. Aqui muitas coisas não estão sendo ditas porque a gente está focando, assim como o Zé Murilo de Carvalho reforça isso o tempo inteiro, sobre a questão da cidadania. E é isso, né? A gente está falando da construção da cidadania no Brasil e é ver que em certos momentos houve avanço, em certos momentos houve retrocesso. E se a gente vai olhar para esses três tipos de direitos, por exemplo, em certos momentos houve avanço em um deles, ou em dois deles, e nos outros não, né? Ou em um não. A partir de 1964, isso o Zé Murilo de Carvalho vai colocar, né? Os direitos civis e políticos foram restringidos pela violência. A partir de 1964 começa a ditadura militar no Brasil, e logo no começo do regime militar você já vai ter uma série de perseguições sobre pessoas, tirando dela direitos políticos, né, e direitos civis. Então esse isso já no primeiro momento da ditadura. Mas um pouquinho mais para frente a gente vai ver sobre esses aspectos, principalmente quando a gente olhar para os atos institucionais, que foi uma das formas que os militares governaram o país, né, através de atos institucionais, onde o mais famoso deles é o AI-5, onde o regime se torna extremamente mais violento. Mas vamos lá. Só que ele vai falar que a partir de 74, né, na ditadura militar, você vai ter essa perseguição dos direitos civis e políticos, mas você também vai ter um enfoque nos direitos sociais, que agora vão ser estendidos aos trabalhadores rurais também. Então, só para relembrar vocês, eu olho para a câmera, né, e também olho para as minhas anotações aqui embaixo. Assim como a gente vai ter também na ditadura militar uma participação muito forte do Estado no desenvolvimento econômico. Curiosamente, essa ditadura ela é feita, mas ele é mantida, né, é mantido o Congresso Nacional, salvo, enfim, né, que a gente vai ter algumas interrupções das atividades do Congresso Nacional, mas se mantém, assim como as eleições legislativas são mantidas, aí também com ressalvas, né, porque a gente vai ter também que os militares vão perder muito poder dentro do legislativo e vai ser criada a categoria, por exemplo, dos senadores biônicos, né, que são senadores que vão ser escolhidos diretamente pelo Poder Executivo, sem passar pelo processo eleitoral. Então essa questão do fechamento do Congresso, a questão das eleições e o funcionamento do próprio Congresso são questões que a gente tem que ter ressalvas, né? Porque o Congresso continuava funcionando, mas começa a ter o bipartidarismo, vários partidos são fechados, outros tantos são perseguidos, então a gente tem vários poréns. Aí, por isso que é interessante, né? Quando a gente falar desses assuntos, a gente tem que buscar se aprofundar e ter um conhecimento maior do que está falando, porque se a gente ficar só na superfície, a gente acaba muito sendo manipulado, né, de uma maneira fácil, né? E o Zé Murilo de Carvalho ele coloca que ele vai separar em três fases a ditadura militar.
E ele separa essas 3 fases focado no objetivo dele, que é discutir cidadania. A primeira fase seria de 1964 a 1968. E ele coloca: vai ser um período de intensa atividade repressiva, seguida de sinais de abrandamento. Foi um período de combate à inflação, de forte queda do salário mínimo e de pequeno crescimento. Foi o domínio dos setores mais liberais das Forças Armadas. Então, nesse primeiro momento, a gente tem uma forte atuação repressiva desse regime militar, no ano do golpe, né, e no ano seguinte principalmente, e depois parece que vai ter um certo abrandamento, uma diminuição dessas forças repressivas. De política econômica, a gente tem o combate à inflação, a gente também vai ter uma forte queda do salário mínimo, acompanhado de um pequeno crescimento, enfim, né, do PIB do país. E foi o domínio dos setores mais liberais das Forças Armadas. É a galera que tinha uma orientação política mais voltada para o liberalismo, para o livre mercado, que seria o oposto da intervenção do Estado na área econômica, por exemplo, como a gente falou aqui no início, que foi uma das características do regime. Depois, a segunda etapa, né, que ele vai colocar, a segunda fase, é de 1968 a 1974, e ele coloca: o período combinou a repressão política mais violenta já vista no país, com índices também jamais vistos de crescimento econômico. Em contraste com as taxas de crescimento, o salário mínimo continuou a decrescer. Então, de 68 a 74, a repressão ela se torna maior do que era, enfim, né? ela se torna absurdamente grande, a perseguição a partidos, né? Grupos de esquerda, quem se opusesse ao regime, né? Muitas vezes você tinha pessoas que simplesmente se opunham, que às vezes acabava sendo taxada como comunista, coisa do tipo, ou então até mesmo pessoas que denunciavam crimes que eram cometidos e por causa disso eram perseguidas, tanto perdendo direitos políticos como sendo demitidos, ou até mesmo muitas vezes morrendo, né, ou sendo torturadas. Então esse tipo de coisa também aconteceu, né? Assim como enfim, professores que por ter a posição contrária ao do governo acabavam sendo demitidos, perdendo direitos políticos, tendo que se exilar e assim por diante. E economicamente falando, né, a gente vai ter taxas de crescimento elevadas e junto com as taxas de crescimento elevadas a gente vai ter um salário mínimo que continua a decrescer. Então isso é interessante também para a gente pensar de uma maneira mais geral, de como o país pode crescer, o PIB pode crescer, mas isso pode não significar melhores salários para a população trabalhadora. Então isso é importante da gente ver também. Mas o Zé Murilo de Carvalho, um pouquinho mais para frente, vai colocar um porém nessa questão, que vai ser, que eu já vou antecipar aqui, que é a ampliação da participação das mulheres no mercado de trabalho, que vai aumentar, enfim, né, numa escala, né, muito grande. E isso vai fazer com que você tenha um certo aumento, por exemplo, da renda dentro dos lares, né? Porque você começa a ter o homem trabalhando, a mulher trabalhando. Então, enfim, por mais que o salário tenha decrescido, pode passar uma imagem de melhores condições. De 1974, a terceira fase vai de 1974 a 1985, e ele coloca: as leis de repressão vão sendo aos poucos revogadas e a oposição faz sentir a sua voz com força crescente. Na economia, a crise do petróleo de 1973 reduz os índices de crescimento, que no início dos anos 80 chegaram a ser negativos. Ou seja, a gente vai ter que a partir de 74 essa repressão começa a diminuir, a oposição ao regime começa a ter mais voz, o regime militar, né, começa a perder força e começa a se apontar, enfim, né, o fim da ditadura militar, que só vai acontecer em meados da década de 80. Na economia, que a gente, enfim, chamou-se também, esse início da década de 70, chamou-se também, nesse início da década de 70, né, da era do milagre econômico. Então a gente vai ter que esse milagre econômico começa a ruir, os índices de crescimento começam a reduzir
E no início da década de 80, ainda no regime militar, a gente vai ter índices de crescimento negativos, né? Vai chegar a menos 3%, se eu não me engano, lá em 1983, por exemplo. Mas vamos voltar a falar ali mais ou menos no contexto de 1964. A gente tinha, o Zé Maria de Carvalho coloca, né, que alguns políticos civis apoiaram o golpe militar, principalmente a UDN, enfim, o DN lá do Lacerda, mas eles se surpreenderam, né, o Zé Maria de Carvalho coloca dessa forma, quando os militares resolvem assumir diretamente o governo. Eles acharam que era só uma retirada do Jango do poder e que a coisa voltaria a se estabilizar, enfim, em pouco tempo, né, com novas eleições ou coisa do tipo. Inclusive, tinha enfim, figuras civis, né, que apoiaram o golpe na época, acreditavam que os militares ficariam no máximo 2 anos no poder. Acabou que não, né? Acabou que foi 21 anos. Logo depois do golpe, né, já se anuncia o período que vem, né? Os direitos civis e políticos de muitas pessoas foram cassadas e foi editado, começa a ser editado os atos institucionais, que foi a forma como o regime militar conduziu a política na época. O ato institucional número 1 é de 9 de abril de 1964, com o general Castelo Branco. E o Zé Maria de Carvalho coloca, né? Por esse ato institucional número 1, foram cassados os direitos políticos pelo período de 10 anos de grande número de líderes políticos, sindicais e intelectuais e de militares. É bom a gente ressaltar isso também, né? Quando veio o golpe, uma série de militares também são perseguidos, são presos, enfim. Eram os militares ou os militares, né, que se colocavam como de esquerda, os militares simplesmente estavam apoiando o Jango, ou que eram contrários ao golpe. Então essa galera também foi perseguida dentro das corporações. Líderes políticos, sindicais, então intelectuais, né, como eu coloquei, né, professores universitários que acabaram sendo demitidos e que acabaram sendo perseguidos. Então, enfim, e mais para frente ele vai colocar um estudo, né, que quantifica isso, né? Só no ato institucional número 1, pessoas que foram caçadas e perderam seus direitos políticos por 10 anos, totaliza 2.990 pessoas, quase 3.000 pessoas tiveram seus direitos políticos cassados, né? Enfim, e sofreram esse processo de perseguição. Então, isso mostra, né? É uma construção de um realinhamento. Você começa a tirar as pessoas, enfim, né? Você começa a tirar a intelectualidade que incomoda, você começa a tirar os militares que incomodam, você começa a tirar as lideranças políticas e sindicais que incomodam. Então, você começa a reformular todas essas instituições, né, todas essas instâncias, de forma que elas sejam, de forma a colocar, enfim, né, pessoas ali, ou permitir que surjam pessoas que sejam seus aliados políticos, né, que não contrariem o regime militar, ou que sejam muito menos potentes, né, politicamente, né, para fazer essa oposição ao regime militar. Também tivemos aposentadorias forçadas de funcionários públicos, civis e militares, né? Aquela de você obrigar a pessoa a se aposentar. Foi fechada a UNE, a União Nacional dos Estudantes, a CGT também foi fechada, o ISEB foi fechado, sindicatos sofreram forte intervenção também, e alguns foram fechados. Enquanto isso tudo acontecia, a principal desculpa dada pelo regime militar era a perseguição aos comunistas, né? Então era só rotular como comunista que isso já era suficiente para aquelas pessoas sofrerem perseguição, serem demitidas, aposentadas, terem seus direitos políticos cassados, né? Então a grande argumentação era essa, era para afastar os comunistas, né? Em 1965, em outubro, né, mais exatamente, em outubro de 1965 veio o ato institucional número 2. E o Zé Maria de Carvalho coloca: o ato institucional número 2 aboliu a eleição direta para presidente da República, dissolveu os partidos criados a partir de 1945 e estabeleceu um sistema de 2 partidos. Então, o ato institucional número 2 ele reconfigura. Primeiro, enfim, o ato institucional número 1 altera as peças do jogo e o ato institucional número 2 ele reconfigura o sistema político brasileiro.
não tem mais eleição direta para presidente, e só vai voltar a ter eleição direta para presidente no final da década de 80. Os partidos criados desde 45 são dissolvidos e se estabelece o sistema de 2 partidos, o bipartidarismo. De um lado vai ser o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, e do outro lado vai ser a ARENA, a Aliança Renovadora Nacional. Reforçando, né? Acaba a eleição direta para presidente e a gente vai ter também que o poder do presidente é aumentado. Coloca Zé Murilo de Carvalho sobre o presidente, concedendo-lhe autoridade para dissolver o parlamento, intervir nos estados e decretar estado de sítio, além de demitir funcionários civis e militares. Então, você acaba com a eleição direta e você dá poderes a mais para esse presidente. Foi restringido também o direito à opinião e foi reformado o sistema judiciário. O sistema judiciário ele passou a ter, então, 16 ministros. E por que se ampliou? Tipo o STF hoje, que tem 11. Então, se amplia para 16. E por que o regime militar faz isso? Porque quando se amplia, quem vai escolher essas outras peças que vão entrar são eles. Então, eles passam a ter maioria também dentro da instância, né, maior do poder judiciário do país. Então, de certa forma, ali eles estão tentando dominar todos os aspectos, né, todos os aspectos institucionais da vida política do país, né? Tá alterando as peças, dando superpoderes ao presidente, acabando com a eleição direta para presidente, alterando a forma de funcionamento e de operar dos partidos políticos, decidindo quem é legal e quem não é legal, quem deve ou quem não deve participar, além de acabar, enfim, né, com todos os partidos praticamente, fundando o bipartidarismo, né? Então, que era também uma forma de aumentar o seu controle sobre o poder legislativo, de facilitar o controle sobre o poder legislativo. Em 1966, teve eleição para os governos, né? Porque o presidente era escolhido, mas os governos estaduais não. Então a gente teve a eleição em 5 estados, nessas eleições estaduais, o governo, os candidatos, né, dos militares perderam, incluindo aí o Rio de Janeiro e Minas Gerais. A partir dessa derrota de 66 dos militares, eles resolvem também abolir a eleição direta para governador. Em 1968, a gente vai ter um momento, né, de grande movimentação no país. Vão ter greves, os movimentos estudantis vão para as ruas, os operários vão para as ruas, tem uma série de manifestações. Tem o livro do Zueni Ventura, né, 1968, o ano que não terminou. 1968 é um ano emblemático, né, não só no Brasil, mas em outros países, né, como a França, por exemplo, os Estados Unidos. É um ano de grande movimentação por direitos políticos, de grande movimentação também na questão dos comportamentos, né? Então, 1968 é um ano emblemático. E no Brasil não foi diferente. Numa dessas manifestações morreu um estudante, Edson Luiz, o que gerou, enfim, né, mais revolta ainda, mais manifestações. E geralmente essas manifestações eram acompanhadas também por uma extrema repressão, né? Se vocês pesquisarem imagens, tem muitas imagens sobre 68 no Brasil e a polícia, enfim, atuando de maneira repressiva muito fortemente contra esses manifestantes de rua. Daí, em 68, veio o ato institucional número 5, que foi o mais repressivo de todos, né? Foi quando o Congresso Nacional chegou a ser fechado, foi suspenso o direito de habeas corpus para crimes contra a segurança nacional. Todos os atos do AI-5 foram colocados fora de apreciação judicial, ou seja, era o Poder Executivo atuando diretamente. A gente vai ter vários mandatos sendo cassados, ou seja, continuando esse processo de alteração das peças, né, no cenário político. Foi suspenso os direitos políticos de deputados e vereadores. Houve a demissão sumária de vários e vários funcionários públicos. Ou seja, o AI-5 foi o mais radical dos atos institucionais dos militares. E foi a partir do AI-5 que foi criado, enfim, né, mecanismos que os militares criaram, né, mecanismos de censura, criaram mecanismos de investigação, de policiamento. Foi quando a tortura, né, começa a se institucionalizar
mais fortemente no regime militar. Só fazendo um adendo, né? A existência da tortura é de antes do regime militar, né? Lembrando que, se vocês viram todos os vídeos, esse país aqui, se você para pensar no Brasil colônia, enfim, a tortura, ela faz, tristemente, né, essa aplicação da tortura como punição, enfim, e até as pessoas legitimarem que isso seja feito em várias oportunidades. Isso faz parte da história do nosso país, que é uma história de violência, né? Um país que passa por tantos anos, né? Séculos de escravidão, não passa incólume a isso, né? Então a gente vai ter o AI-5, que foi o mais radical dos atos institucionais. Em 1969 foi promulgada a Constituição, que incluía os atos institucionais, e no início da década de 70 é introduzida a censura prévia, ou seja, tudo, né, de programa de rádio, jornal, de televisão, as músicas, tudo passava pelos censores da ditadura militar para saber se poderia ou não ir ao ar, se poderia ou não ser gravado o disco, né, quais músicas poderiam entrar ou não. Então a censura se estabeleceu, se tornou, enfim, né, você tinha lá no jornal o censor da ditadura militar que pegava e via lá o que podia ser publicado, o que não podia ser publicado. Então você começa, enfim, né, a liberdade de imprensa, né, começa a ser cerceada, a liberdade de criação também, a liberdade de opinião também. Então isso tudo começa a ser podado. As pessoas começam, enfim, né, artistas, né, começam a se exilar, vários artistas, né, têm suas músicas proibidas, né, de serem gravadas, de serem divulgadas. Então foi um período de censura extremamente forte. E por tanta perseguição, né, a oposição começa a perder espaço, né, para se colocar de maneira legal. Então, nesse sentido, ela começa a atuar na clandestinidade também. E nisso você vai ter alguns episódios que foram episódios marcantes, né? Então, algumas figuras são icônicas, né, como Marighella, por exemplo, Prestes. Vai ter, enfim, algumas guerrilhas, né? Guerrilha no Araguaia, guerrilhas urbanas também, essa ideia, né, da resistência. Então você vai ter alguns grupos que faziam oposição ao regime militar que vão começar a adotar práticas mais radicais. Dessas práticas mais radicais, você vai ter assalto a banco para poder gerar dinheiro, para poder financiar os movimentos de resistência, né, para poder comprar arma, para poder, enfim, né, gastar com as operações que eram necessárias. E você vai ter também a questão do sequestro do embaixador americano em 1969. E nesse sequestro, né, o que se pede nesse sequestro, né, tem até um filme famoso chamado Que é Isso, Companheiro. O que se pede nesse sequestro é a liberação de presos políticos, né, que a ditadura havia prendido e tal. Então é isso, né? A gente vai ter, de um lado, a repressão aumentando absurdamente, as pessoas sendo presas, torturadas, morrendo, desaparecendo. E nesse contexto começa a se formar grupos de esquerda que vão agir de uma maneira mais radical, pedindo, enfim, né, o fim do regime militar, mas também pedindo a soltura, né, dos seus amigos e dos seus aliados e assim por diante. O Zé Murilo de Carvalho destaca que, enfim, que esses militantes, né, mais radicais, eles enfrentaram os militares, mas que se enfrentaram em uma batalha inglória e desigual. Isso é bom ter em mente também. Quando eu falo, não passa, muita gente fala isso sem passar essa imagem, mas era uma batalha extremamente desigual. A estrutura que essa galera tinha, né, agindo na clandestinidade, na ilegalidade e tal, era uma estrutura que não se compara à estrutura das Forças Armadas, à estrutura dos militares, né? Então, se você compara, né, por exemplo, as baixas de um lado e do outro, se você compara o que tinha de estrutura de um lado para o outro, você vai ver que eram forças extremamente díspares, né? Então, colocar em pé de igualdade esses dois, acho que é uma coisa complicada. A gente vai ter, até 1974, prisões arbitrárias, torturas sistemáticas de presos e assassinatos por parte do regime militar. Zé Murilo de Carvalho coloca, abre aspas, opositores assassinados eram dados como desaparecidos ou mortos em acidentes de carro. A imprensa era proibida de divulgar qualquer notícia que contrariasse a versão das forças de segurança.
Então, um dos motivos também, né, da censura, né, era para poder camuflar essas coisas que estavam acontecendo no país para a maior parte da população, né? Então você não deixava com que saísse notícias de pessoas desaparecidas, de pessoas mortas, de pessoas que foram caçadas, pessoas que perderam direitos políticos. Então essa censura ela também tinha essa função de esconder do grosso da população aquilo que se passava no país, né? E outras coisas mais, né? Então notícias ruins, imagine, né? Notícias ruins de questão econômica, de questão até mesmo de corrupção. Como é que você vai fazer uma reportagem de denúncia num contexto desse, onde as pessoas são perseguidas e assassinadas, né? Então, tem que levar para esse lado também, entender de como estava complicado aquele contexto. O Zé Murilo de Carvalho coloca, né, que a máquina de repressão da ditadura militar, ela cresce a tal ponto que se torna quase que autônoma dentro da estrutura do governo, ou seja, os torturadores, né, os que estão ali fazendo frente, prendendo, enfim, né, a galera do DOI-CODE, você vai ter que eles vão ganhar quase que uma autonomia frente ao governo. Então, que de certa forma essa autonomia também foi um pouco relegada, assim, né, de permitir que eles fizessem essa atrocidade que estavam fazendo, sem muitos questionamentos por parte do governo. Inclusive, né, dentro de cada ministério e de cada empresa estatal, foram criados também órgãos de segurança e informação, que eram dirigidos na sua maior parte por militares de reserva. Ou seja, essa censura, esse controle que existia não eram só nos mecanismos de imprensa, mas também nas estatais e também dentro dos ministérios, né? Então era uma tentativa dos militares de ter um controle total em cima de tudo que acontecia no país, né? Nas mais diversas instituições. E sobre né, quem fazia isso, o Zé Murilo de Carvalho coloca, né? O Exército criou ainda agências especiais de repressão, chamadas Destacamento de Operações de Informações e Centro de Operações de Defesa Interna, que foram tristemente conhecidos pelas siglas DOI-CODE. Então vamos lá, vamos elencar o que estava acontecendo aqui e que são coisas que são pertinentes para a gente quando a gente discute, né? A questão dos direitos civis, dos direitos políticos e dos direitos sociais. Censura à imprensa, censura à liberdade de opinião, não havia liberdade de reunião, os partidos eram regulados e controlados pelo governo, os sindicatos eram ameaçados de intervenção recorrentemente, era proibido fazer greve, prisões que aconteciam de maneira arbitrária, lares e correspondências eram violados, tortura praticada de maneira sistemática e o profundo desrespeito ao direito à vida, né? E nisso o Zé Murilo de Carvalho coloca, entre aspas, as famílias de muitas das vítimas até hoje não tiveram esclarecidas as circunstâncias das mortes e dos locais de sepultamento. Foi emblemático, né, a atuação da Zuzu Angel, que era uma estilista que à época, né, perdeu o seu filho, né, no contexto da ditadura militar, que ele foi assassinado, mas que ela não conseguia ter informações sobre o filho, depois não conseguia ter informações sobre o paradeiro do filho, que fizeram com o corpo do filho dela, assim por diante. Foi assassinado de maneira que, se eu não me engano, né, ele coloca a boca dele no cano de descarga do carro, onde ele fica preso no carro, ficam rodando com o carro, é uma parada desse nível, assim. Além disso, né, o livro do Zé Murilo de Carvalho de 2001, então ainda não existia, né, a Comissão da Verdade, que foi criado também para discutir os crimes cometidos na ditadura militar, assim como, né, o que foram feitos com os corpos, enfim, né, tudo isso que aconteceu era uma ideia, né, de tirar a limpo o que aconteceu na ditadura militar, porque diferente em outros países da América Latina, como por exemplo a Argentina, as pessoas foram julgadas, né, pelos crimes cometidos durante a ditadura, os militares, né. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil veio uma ideia de anistia que atingia tanto os militantes de esquerda, né, quanto também atingia os militares, né? Só que aí, se você parar para pensar nessa assimetria, né, a quantidade de militares que usaram dos aparatos do Estado para cometer crimes,
nos outros países, enfim, né, em alguns outros países, isso não passou batido, né, isso não foi simplesmente perdoado e se tentou, vamos esquecer isso e vida que segue. Vamos lá. O Zé Murilo de Carvalho vai usar um levantamento feito por um outro pesquisador chamado Marcos Figueiredo para falar, enfim, né, quantificar para a gente um pouco quantas peças, né, foram afetadas de 64 a 73. 4.841 pessoas perderam os direitos políticos, foram cassados, aposentados ou demitidos. 513 senadores, deputados e vereadores perderam seus mandatos. 35 dirigentes sindicais perderam seus direitos políticos. 3.783 funcionários públicos foram aposentados ou demitidos. Dentre esses 3.783, 72 professores universitários e 61 pesquisadores científicos. Ou seja, se buscou mudar, né, completamente, né, a estrutura das Forças Armadas, né, se buscou mudar a estrutura do Poder Legislativo. Quando eu falo isso, estou falando, enfim, tirar as peças, né, que se opunham ao regime e colocar outras peças. Assim como nas universidades, né, nos centros de pesquisa e assim por diante. Isso também afetou dentro das Forças Armadas, né? Foram 1.313 militares expulsos, né? Dentre eles, 43 generais, 240 coronéis, tenentes coronéis e majores, 292 capitães e tenentes, 708 suboficiais e sargentos e 30 soldados e marinheiros. Ou seja, se mudou também a estrutura das Forças Armadas. Mesma coisa, assim, né? Isso é algo muito comum. Vem esse regime, um regime autoritário, geralmente ele vai fazer isso, né? Ele não vai entrar e vai conservar aquela estrutura que existe ali, não. Ele vai tirar as peças e colocar peças que sejam, enfim, né, representantes do que eles são de fato. De 1964 a 1970, foram 536 intervenções nos sindicatos. A maioria foi entre 64 e 65, quando buscaram eliminar a cúpula do movimento. Ou seja, logo nos 2 primeiros anos da ditadura militar é isso. Intervenções em sindicato se tornou algo recorrente, comum, principalmente, enfim, caçando direitos dos líderes sindicais para reformular também essa estrutura sindical brasileira, né? De novo, minando toda a possibilidade de oposição que existia, né? Então, no Congresso, a gente vai ter 2 partidos, como eu já falei, a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, que era o grupo majoritário, né, e que sempre aprovava o que vinha do governo federal, e você tinha o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, que tinham, enfim, vai ter uma disputa dentro do MDB, dos autênticos e não autênticos, mas é isso, né? O MDB era um partido que era de oposição ao regime, mas que era uma oposição extremamente moderada, né? Por quê? Porque quem fazia oposição de uma maneira menos moderada, digamos assim, acabava sofrendo as consequências, né? Perdendo direitos políticos, tendo mandato cassado, coisa do tipo. Então imagine, né, a posição dessa galera que estava ali naquele MDB, né? Então o Zé Murilo de Carvalho até destaca essa impossibilidade de fazer uma oposição real. Quem fazia oposição acabava rodando. Então, dentro do MDB ali, você tinha aquela cúpula que se preocupava de fazer uma oposição real e bancar essa oposição real, assim como você tinha a galera que, enfim, né, estamos aqui para dar uma legitimidade, para falar que existe uma oposição, mas a gente também vai, na maior parte das vezes, junto com o governo federal. As eleições legislativas por congressos são mantidas, e nisso o Zé Murilo de Carvalho destaca, né, abre aspas aí. As eleições legislativas para o Senado e Câmara Federal, Assembleias Estaduais e Câmaras de Vereadores, foram mantidas, embora com restrições. Elas foram às vezes adiadas, a propaganda política era censurada, os candidatos mais radicais vetados. Quando os generais se viam surpreendidos pelos resultados, mudavam as leis para manter a maioria no Congresso. Em 1978, por exemplo, para preservar o controle do Senado, o general Geisel criou senadores eleitos indiretamente, aos quais a malícia popular logo chamou de biônicos. Então você tem isso, né? Foram mantidas as eleições, mas elas foram mantidas com muitas intervenções
de forma que eles não perdessem o controle. Qualquer possibilidade, né, qualquer mostra de que esse controle poderia ser perdido, logo vinha uma intervenção, né, afastando ou criando, enfim, novas leis, ou criando essa figura dos senadores biônicos, né? As eleições diretas para governadores foram suspensas a partir de 1966, como falei, e só voltou a ser realizada em 1982. Ou seja, de 1964 a 1989, não houve eleição direta para presidente. Então a gente tem esses fatos, né? De que, enfim, você não tinha mais eleição para governador também, ficou vários anos sem ter eleição para governador, e para presidente, mais tempo ainda, né? 7 anos ainda mais esperando para poder votar para presidente. Isso é bom para a gente pensar, né? Quais as consequências que tem para a vida política de um país você passar tantos anos sem poder eleger um presidente que seja, sem poder eleger um governador. O que significa, né? Se você parar para pensar, por exemplo, no nosso contexto atual, na época das eleições é uma época intensa de discussão política. Então, de certa forma, você vai podando, né, essa discussão política dentro da sociedade. Então, isso é interessante de se ter em mente, né? Quais as consequências de ficar, enfim, né, sem ter essas eleições, quais as consequências de ficar, quais as consequências práticas para a cultura política nacional, esse tipo de prática, né, de proibição, de não ter mais eleição direta, principalmente para os cargos executivos, né? O Zé Murilo de Carvalho vai destacar uma curiosidade, que vai ser que de 1960 a 1986, o eleitorado cresceu, a quantidade de pessoas que participavam, né? Esse crescimento foi de 161%. Em 1960, votaram no Brasil 12 milhões e meio de pessoas. Em 70, a votação para o Senado teve a participação de 22,4 milhões de pessoas. Em 82, participaram 48,7 milhões de pessoas. Em 86, 65,6 milhões. É interessante a gente ver o salto que tem aí, principalmente ali, né? Em 82, quando é permitido votar para governador, e em 86, né? Então, nesse período de redemocratização, né? De como as pessoas recorrem às urnas, né? Enfim, né? Na esperança, né? De votar por alguma coisa diferente, e também lembrar que foram períodos de crise, né? E o Zé Murilo de Carvalho coloca algumas questões para a gente pertinente a isso. Ele coloca, né? O que significava escolher representantes quando os órgãos de repressão por excelência, os partidos e o Congresso, eram aviltados e esvaziados de seu poder, tornando-se meros instrumentos do poder executivo. Poderia, nessas circunstâncias, o ato de votar ser visto como exercício de um direito político? Ou seja, ele está questionando isso, né? Existe o seu direito de votar, mas aí vai lá, enfim, quem tu quer votar não vai poder ser candidato porque foi cassado. Quem tu votou não necessariamente vai assumir. Às vezes a pessoa assume, mas ela ali dentro ela não tem poder, né, de decisão nenhum, né? Ou um poder extremamente restrito, né? Ou se ela for fazer oposição ao poder executivo, ela está se colocando em risco, né? Ou ela sabe que não vai conseguir porque a maioria que tem ali dentro pertence a um partido de situação do poder executivo, ao regime militar. Então você tem essas complicações e o Zé Murilo de Carvalho traz para a gente essas interrogações. Saindo desse contexto político, o Zé Murilo de Carvalho vai falar um pouquinho mais sobre a questão da economia, né? Do crescimento econômico que a gente viveu. Deixa eu um pouquinho mais para o lado aqui. Desse crescimento econômico que a gente viveu. Ele vai falar que é chamado, né, de período do milagre econômico de 1968 a 1976, sendo o auge em 1973, mesmo ano da crise do petróleo, que fez com que, enfim, né, a gente vivesse uma crise um pouquinho mais para frente, devido a uma série de processos, não só, enfim, né, no Brasil, mas em outros países também. O Zé Murilo de Carvalho vai destacar que o auge do crescimento econômico, né, coincidiu, né, com o tricampeonato mundial da seleção, e que os militares, lembrando a questão da cidadania, do sentimento nacional, que os militares souberam se aproveitar muito fortemente desse sentimento, né, nacionalista, da exaltação da pátria, da nação, para frente Brasil, salve a seleção,
E aí veio até a campanha, né, do Brasil, ame ou deixe, então os militares souberam se aproveitar muito fortemente dessa questão da Copa do Mundo, né, do Brasil sendo campeão, de alimentar esse sentimento patriótico, nacional e, obviamente, alimentando também esse sentimento anticomunista, né, e o comunista como antinacional, antipatriótico ou coisa do tipo. A gente vai ter que esse crescimento, né, o Zé Maria de Carvalho vai colocar, abre aspas, beneficiou de maneira muito desigual os vários setores da população. A consequência foi que, ao final, as desigualdades tinham crescido ao invés de diminuir. Ou seja, esse crescimento do país não significou também, não foi um crescimento que afetou a população de maneira ampla, né? Favoreceu alguns setores e outros nem tanto. É por isso que é interessante, gente. Quando falar de crescimento de país, quando falar de crescimento econômico, a gente precisa olhar para outros fatores para além desse crescimento puro e simples, né? Porque você pode ter esse crescimento puxado por alguns setores da economia, ou simplesmente por alguns agentes, né? Aumentou em 50 o número de bilionários brasileiros. Significa o quê? Que algumas pessoas ganharam muito dinheiro, mas esse dinheiro ficou concentrado na mão dessas poucas pessoas, né? Então a gente precisa de outros mecanismos para ver se essa riqueza que o país gerou foi distribuída e como foi distribuída, né? Então tem que ter esse olhar também, né? O puro e simples crescimento econômico de um país não necessariamente vai tornar esse país um lugar menos desigual, né? Então vamos lá. E o Zé Murilo de Carvalho destaca, abre aspas, em 1960, os 20% mais pobres da população economicamente ativa ganhavam 3,9% da renda nacional. Em 1980, sua participação caíra para 2,8%. Ou seja, em 1960, os 20% mais pobres participavam economicamente de 3,9% da renda nacional. Em 1980, a participação caiu para 2,8%. Já era uma quantidade pequena, ficou menor ainda. Então, os 20% mais pobres participavam, em 1980, de 2,8% da renda nacional. Os 20% mais pobres, enfim, da população economicamente ativa. Em contraste, em 1960, os 10% mais ricos ganhavam 39,6% da renda nacional. Os 10% mais ricos, 39,6% da renda nacional. Ao passo que em 1980, sua participação subira para 50,9%. Ou seja, em 1980, os 10% mais ricos da população economicamente ativa participava de 50,9% da renda nacional. Se subirmos na escala de renda, cresce a desigualdade. Isso continua Zé Murilo de Carvalho. O 1% mais rico ganhava 11,9% da renda nacional de 1960. 1% mais rico ganhava 11,9% da renda nacional em 1960. Em 1980, 20 anos depois, sua participação era de 16,9%, ou seja, 1% mais rico da sociedade, da população economicamente ativa em 1980, 1% mais rico, participava de 16,9% da renda nacional. E conclui Zé Murilo de Carvalho. Se os pobres não ficaram muito mais pobres, os ricos ficaram muito mais ricos. Vamos lá, então essa expansão econômica, esse crescimento econômico foi extremamente desigual. Mas o Zé Murilo de Carvalho vai trazer outros fatores para a gente. Vamos lá, a expansão econômica veio acompanhada também de uma expansão demográfica. Foi nesse período da década de 60, 70, que a população urbana se torna maior do que a população rural no Brasil, que tem essa mudança, né? A gente olha para a sociedade hoje, enfim, a gente pode se enganar achando que as populações urbanas sempre foram do jeito que foram hoje, mas não. Mas no período desse crescimento econômico, você teve esse fluxo, foi muito forte, as pessoas saindo do campo, indo para as cidades. E o Zé Murilo de Carvalho coloca, de 1960 a 1980, a população urbana saltou de 44,7%, ou seja, menor do que a população rural, saltou de 44,7% para 67,6% da população total. Ou seja, a quantidade de pessoas que foram morar nas cidades aumentou grandemente nesse período, entre 60 e 80. Então, essa expansão urbana, ele vai colocar, né? Os efeitos dessa expansão urbana vão se mostrar mais tarde.
O Zé Murilo de Carvalho vai destacar também que houve um aumento da população empregada. Esse aumento da população empregada foi de 22,7 milhões em 1960 para 42,3 milhões em 1980, quase o dobro. Então aumentou-se bastante o número de pessoas empregadas. E mais, o número de homens empregados nesse mesmo período, 60 e 80, ele aumentou em 67%. E o número de mulheres empregadas aumentou em 184%. E o Zé Murilo destaca, abre aspas, isso fazia com que, apesar da queda no valor do salário mínimo, que em 1974 era quase a metade do que valia em 1960, a renda se mantinha estável, ou mesmo aumentava, devido ao número maior de pessoas que trabalhavam, sobretudo ao número de mulheres empregadas. Então isso é importante de se ter em mente também, né? Muitas vezes a renda do lar pode aumentar, não por conta do salário, porque os salários, enfim, foram perdendo peso, né? Foram perdendo valor, foram, enfim, né? Retrocedendo. Mas a renda do lar pode aumentar pela quantidade de pessoas que estavam trabalhando ali dentro. É interessante também ter em mente essa coisa dos empregos, né? Que a gente está olhando aqui para os empregos criados, os empregos formais, quantas pessoas estão trabalhando, que isso também é um pouco devedor da questão da migração do campo para a cidade. Porque a condição do campo, né, no mundo rural, a condição era extremamente precária, né? Muito mais precarizada, a questão da formalização do trabalhador, esse tipo de coisa. Mas essa migração do campo para a cidade, ela vai afetar esse quantitativo da mão de obra empregada. E nisso o Zé Murilo de Carvalho vai destacar mudanças, né, nos tipos de emprego. Em 1960, 54% das pessoas trabalhavam no setor primário, agricultura, pecuária, mineração. Em 1980, 30% das pessoas, em situação economicamente ativa, trabalhavam no setor primário. No setor secundário, na indústria, você tinha 13% em 1960. Em 1980, 24%. No setor terciário, transporte, serviços, enfim, né, administração, você salta de 33% em 1960 para 46% em 1980. Então é isso, né? Essa mudança é extremamente importante para mostrar que o deslocamento, se a gente olhar para esses setores, é principalmente do setor primário para os outros dois setores. Então são as pessoas que estão saindo do trabalho na agricultura, na pecuária, na mineração e migrando para os trabalhos nas indústrias, na área de serviço, trabalhando nas cidades, né, transporte público, trabalhando em loja, em mercado, esse tipo de coisa. Então, você vai ter que ter essa transformação também em cima dos setores, né, da economia formal. E o Zé Murilo de Carvalho vai destacar isso que eu falei agora há pouco, né, de que, abre aspas, né, dadas as condições de trabalho rural no Brasil, a mudança não podia deixar de causar sensação de melhoria de vida. Então é isso, né? Então as pessoas que acabam indo para a cidade, por mais que as situações de trabalho na cidade fossem precárias, que as condições fossem ruins, enfim, que a remuneração fosse mais baixa, ainda assim, se você comparasse com a forma como as pessoas estavam vivendo ali, com a forma como se vivia no campo, parecia que tudo estava melhorando, né? E aí é importante, gente. Muita gente que vive na cidade não tem muita ideia da realidade das pessoas no campo, principalmente de como ela era no passado, mas que acaba ainda sendo reproduzido muito fortemente nos dias de hoje. São pessoas que trabalham, enfim, né, que não tem uma formalização do trabalho, que não tem acesso a uma série de direitos. Então, esse tipo de coisa, nesse mundo rural, ainda acontece fortemente. Então, é bom a gente ficar atento a isso. Beleza? O que significa esse mundo rural, né? Que é uma coisa que é pouco explorado no espaço escolar de ambiente urbano, né? De olhar para o campo, para as relações do campo, de como elas se dão. E essa falta de olhar para o campo, inclusive, né, é uma das coisas que vai permitir que atrocidades aconteçam no campo, uma série de violências, pessoas que vão lutar por direitos e acabam, enfim, né, sendo vítimas aí de pessoas que são poderosas, né, grandes proprietários de terra, senhores de terra, que se comportam ainda
como se a gente estivesse vivendo aqueles velhos tempos de Brasil colônia, Brasil império, então está no Brasil da Primeira República, né? Então é um pouco dessa perspectiva, é importante a gente olhar para essa realidade também. O Zé Murilo de Carvalho, no final, vai destacar os avanços, né, que durante a ditadura ocorreram na questão dos direitos sociais. Ele chega a colocar: ao mesmo tempo que cerceavam os direitos políticos e civis, os governos militares investiam na expansão dos direitos sociais. Ele vai destacar quais direitos sociais ele está falando. Foi unificada e universalizada a Previdência Social, né, o direito à aposentadoria. Foi criado o Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS, em 1966. Os trabalhadores rurais foram incluídos também na Previdência Social em 1971, quando foi criado o Fundo de Assistência Rural, o Fundo Rural. Foi criado o Banco Nacional de Habitação. Em 1974 chegou a ter um ministério, né, sobre a Previdência Social e Assistência Social. Então, enfim, né, nessa questão dos direitos sociais, criou-se, né, também, enfim, algumas instituições e foram feitas algumas políticas públicas voltadas para a população no campo dos direitos sociais. Lembra um pouco do que foi feito lá na Era Vargas, né, da questão do governo autoritário, que cerceia direitos civis, cerceia direitos políticos e cria direitos sociais, né? E o Zé Murilo de Carvalho, a gente vai finalizar aqui, ele coloca, né, abre aspas, a avaliação dos governos militares do ponto de vista da cidadania tem, assim, que levar em conta a manutenção do direito ao voto, combinada com o esvaziamento de seu sentido e a expansão de direitos sociais em momento de restrição de direitos civis e políticos. É assim que ele fecha a discussão que a gente podia passar, podia ter uns 15 vídeos sobre como esse, para falar de história desse momento que o Brasil viveu, mas aqui o foco é a questão da cidadania. E nessa questão da cidadania, a conclusão até o momento, a gente vai ter mais um vídeo desse período histórico para chegar na redemocratização do Brasil. A conclusão é essa, de que se mantinha o direito ao voto, mas se esvaziava de sentido esse direito ao voto, assim como você tinha expansão de direitos sociais, ao mesmo tempo que se restringia direitos civis e direitos políticos. Espero que vocês tenham entendido, espero que ajude também a gente, essa videoaula, né? Até para compreender o tempo presente, né? Porque é bom a gente olhar para o passado, todos os vídeos, né? A gente olha para o passado também com essa intenção de uma compreensão do presente. É isso, espero que estejam todos bem. Forte abraço.